Só um segundo aqui. Deixa eu só ver se tá funcionando. Alguém pode falar só alguma coisa pra ver se o áudio tá certo aqui? Opa, alô? Oi. Funcionando aí? Aham, tá certinho aqui. Mas, Valeu. Cadê? Ok. Hoje a gente vou dar aula de conceitos web pra vocês. É, e eu vou estar usando esses slides aqui. Então, basicamente, né, como que eu consigo acessar um site? Bom, a gente tem o browser. Por meio do browser, é, a gente vai poder acessar os sites que a gente quer. Por exemplo, YouTube. A gente vai e usa o browser. Por exemplo, o browser que eu estou usando é o Chrome, certo? Então seria basicamente isso. Você poderia usar o Firefox ou o Safari, né? Isso seria como acessar, mas tipo, como que funciona de verdade? Tipo, o que que acontece por trás das coisas? Bom, no caso, isso é o modelo cliente-servidor. Né, aqui a gente tem alguns exemplos, né, do computador, do notebook, do celular, né, acessando a internet. E a internet vai busca no servidor isso para você conseguir acessar os sites pelo pela internet, certo? Os, a internet é a ponte entre os, os seus computadores e o servidor, né? Que é que faz o site, certo? Então, aqui, o cliente vai solicitar e receber informações, certo? Tipo, ele vai tentar vai tentar ir para um site e a internet vai levar essa requisição para o servidor, que vai receber os pedidos e gerar uma resposta. E aí a internet vai levar essa resposta de volta para você. E, e dessa forma você vai conseguir acessar o site, certo? E aí, nesse quesito, né, nós temos dois conceitos bem importantes, de front-end e back-end, né, de site. Front-end seria basicamente aquilo que o usuário vai ver, né, tudo aquilo que o usuário vai ver no site funcionando mesmo. É, vai ser basicamente, ele vai ver uma imagem que vai estar lá, ele vai ver as informações do site, vai ver os links, as coisas. Tudo vai estar aparecendo para ele. Já o back-end é aquilo que está escondido do usuário. É aquilo que está funcionando por trás dos panos, né? Assim como nessa analogia aqui, seria como se fosse a parte submersa do iceberg, que a gente não está vendo, mas que sem ela o front-end não existiria, certo? Ele ia deixar de existir porque basicamente o back-end é que provém as informações para o front-end, né? E dessa forma é essa relação, né? Tem até uma outra figurinha aqui para demonstrar isso, porque tipo assim, geralmente é o front que é bonitinho, né, para né, animar os usuários assim, para incentivar eles a acessarem o site, enquanto o back-end, tipo, ele tá lá escondido, né? Ele pode estar bagunçado e, e tipo, isso não vai ser mostrado para o usuário, né? Então, é basicamente isso. Essa é a relação entre os dois. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, vou seguindo aqui. Temos o ciclo de requisição, resposta, né? Request Response. É basicamente aquilo lá que a gente estava vendo, né? Alguma coisa vai fazer uma requisição pela internet, que vai mandar essa requisição para o serviço web,
E aí a resposta vai ser mandada de volta pela internet. Então é isso que vai acontecendo. Tipo, e são milhares de requisições e respostas. E esse ciclo vai sendo repetido várias vezes pelo é, sempre quando você entra no site, por exemplo, quando você faz alguma coisa no site, algum pedido, alguma coisa assim. E aí, mudando um pouco, é, a gente, para fazer nessas requisições, tem que ter alguma ordem, algum tipo de ordem, né? Porque, por exemplo, se qualquer um pudesse mandar qualquer informação, poderia virar uma bagunça. É por isso que a gente tem o HTTP, que é um padrão, né, um conjunto de regras que permite a transferência de informações na internet. Ou seja, tipo, para você enviar as informações na internet, esse padrão ele tá lá para você é, basicamente ver, usar ele, né? E, e aí tem várias informações, por exemplo, tipo, tem outros protocolos, como o HTTPS, né, que tem que estar aqui, que seria o seguro, S de segurança, né? Que ele também é criptografado, né? Tem outro como o FTP. Isso é só o HTTP, é só um protocolo, né? Que, como eu já falei, é um padrão que é usado para mandar mensagens e informações pela internet. Aqui a gente tem algumas coisas que a gente vai usar, mesmo que indiretamente. Mas, ó, esse HTML e CSS, eles dois, vocês vão ver mais pra frente, mas eles são a base da construção das páginas, né, do front-end. E eles... E aí, tipo, o HTML ele tá mais voltado à estrutura que está no site, e o CSS ele é para o design, né, para estilizar o HTML. Já o JSON, ele é um formato de dados que ele é muito usado, né, para transferir os dados. Acho que vocês, eu não sei se vocês viram na aula de Ruby essa parte do JSON, mas é, ele ele é uma forma muito boa de comprimir os dados, enviar eles de uma forma que, tipo, quem receba saiba o que fazer com esses dados, certo? Aí, alguém tem alguma dúvida? Ok, vou... Ah, alguém está digitando no chat? Ah, ok, tranquilo. Então tá, vou seguir aqui. Então, como que a gente pede essas informações para um servidor, né? Aqui, a gente tem um exemplo de URL, né? Que seria o endereço da rede para você acessar, né? Toda vez, por exemplo, o YouTube, ó. Se você olhar aqui, ó, tem o HTTPS e aqui, né? Tipo, é um modelo desse, certo? Aí, então, aqui o HTTP é o protocolo, né? Como eu tinha falado, o protocolo ele é o conjunto de regras, certo? Aí, basicamente, aqui é o host. Lá no caso do YouTube seria o www.youtube.com, né? É basicamente tipo assim, o domínio do site, de onde todas as ramificações, né, os caminhos vão sair. E aí, aqui seria o caminho, que é basicamente, por exemplo, aqui seria um sistema como uma pasta chamada Cobax, uma pasta chamada Sys, e dentro dessas duas pastas, dentro
da pasta C está o arquivo index.html. Geralmente é assim que funciona, né? A, o, a página web ela é tratada como se fosse. Vocês vão ver isso depois melhor, mas ela é como se fosse um conjunto de arquivos. Como se você tivesse no Windows ou no Linux um conjunto de arquivos, onde tem pastas, onde tem, né, arquivos para você acessar. Então, é basicamente a mesma coisa aqui. Você vai ter as pastas, você vai poder organizar, e aí, tipo, desde a pasta mãe, digamos assim, aí você tem um caminho que você segue para chegar no arquivo que você vai renderizar. E aí, agora eu vou falar um pouco dos métodos HTTP, né? Esses aqui são alguns que tem outros, mas esses são os mais importantes. Get, post, put, patch, delete. O get. Então, o get é basicamente para você buscar recursos, ou seja, você quer ler alguma informação da página, você quer receber alguma informação, então você manda um get. E aí, tipo, ele também serve para o cache, como está aqui, né, que ele pega e armazena no cache, o get, o navegador. O post seria em relação a criar um novo recurso, ou seja, é como se fosse inserir alguma nova coisa no banco de dados, por exemplo. Por exemplo, se você tivesse um produto e você quisesse inserir um novo produto, você usaria um post para inserir um novo produto. O put patch, ele é para atualizar. Eles dois são bem similares. Se não me engano, o put ele é para atualizar. Você pode atualizar só uma ou algumas das informações e o patch para atualizar todas. Agora eu me perdi um pouco. Só um segundo. Se não me engano, os dois eles são bem similares, então a gente pode usar eles de forma. Alguém pode? É exatamente isso aí que o. Pode falar então, Nicolas, tu ligou aí, vamos na bala. O put, ele envia todas as informações que você precisa para atualizar o recurso. O patch, ele envia só as informações que foram alteradas. Ah, sim, acabei trocando. Desculpa aí. Mas então é isso. Mas eles funcionam de uma forma bem similar, certo? E aí, dessa forma, eles servem para atualizar algum recurso. Então, por exemplo, se você tivesse algum produto, né, que você tinha criado aqui, você fez algum erro e você quer atualizar o preço ou você quer atualizar a descrição. Então, você usa o put, o patch ou o patch para atualizar essa coisa, né? Tipo assim, às vezes o preço mudou mesmo na loja, então você vai ter que mudar. Então, isso é isso que serve o put e o patch. E por último, o delete, ele serve, como o nome já sugere, né, para remover um recurso. Ou seja, você vai deletar alguma coisa, seja o produto ou alguma coisa que você tiver no seu banco de dados. Certo? Ficou alguma dúvida quanto a isso? Onde é que se usam esses comandos? Onde é que se usam? É, Ah, sim. Pois é. É, esses comandos, eles vão ficar. Tipo assim, porque quando você. Se eu não me engano, quando você procura uma página, isso já é um get. Mas, do jeito que a gente vai usar, eles vão ficar dentro do nosso código. Tipo, eu ainda não expliquei ainda sobre o modelo, né, que a gente usa aqui na struct,
Mas quando eu explicar, eu acho que vai ficar mais fácil de entender onde a gente vai realmente aplicar esse conhecimento desses métodos. Mas seria basicamente assim, o navegador, ele vai ver o método que você vai usar, tipo get, post, e aí ele vai enviar a requisição junto com esse método. E aí, com isso, a gente vai ter uma resposta adequada em relação a isso. Entendeu? Deu pra entender mais ou menos? Acho que deu sim. Ok. Mais alguma dúvida? Ok. Então, além dos métodos, a gente tem os códigos de status, né? Que geralmente vem três números, né? Tem os informacionais, né? Os de informação que vem começando com 1, né? Tipo 100, 101, né? Aí os de sucesso que começam com 2, os de redirecionamento que começam com 3, os de erro do cliente que começam com 4 e os de erro do servidor que começam com 5, né? Aqui não está muito bem explicado, mas ó, aqui tem vários exemplos. Se você for nesse site aqui tem vários exemplos, por exemplo, tá bem explicado, né, tipo, para que cada um serve. Isso aqui seria um modelo de resposta. É, junto, tipo assim, quando você faz a requisição, aí o servidor vai interpretar e vai mandar uma resposta de volta. Geralmente é o servidor. Isso, obrigado por colocar. Geralmente é o servidor que manda. Então, eles, basicamente, acho que todo mundo já ouviu falar do erro 404, né, de não encontrado. São vários exemplos, tem vários exemplos aqui, mas são basicamente respostas tipo assim, para as requisições que a gente faz. Então isso aqui vai ser bem útil quando a gente for fazer as nossas próprias requisições dentro do código e tipo saber interpretar o que aconteceu, certo? Aí alguém tem alguma dúvida? Ok, vou seguir então. O que é MVC? Aqui na Struct a gente usa um modelo chamado MVC, que seria Model View Controller, né? Model Controller View. Basicamente, é dividido em 3 partes do nosso código. Né? O que a gente vai fazer para fazer o site, né? O código. Então, a Model, ela está bastante ligada com o banco de dados. Ela que vai ter o banco de dados, ela que vai mexer no banco de dados diretamente. E também pode apagar ou pode criar um novo. É a Model. Já a controller, ela é o servidor. Ela que vai fazer a ponte entre a Model e a View. No próximo slide vai ficar mais claro isso. Mas ela que vai pegar as requisições do cliente e buscar do banco de dados ou alterar no banco de dados e depois mandar a resposta de volta para o cliente. Então ela que vai ser a ponte entre a Model e a View. E a View é o cliente. É como o cliente vai ver no site, né? Como que ele vai mexer. Basicamente. Então, aqui ó. Aqui acho que fica bem mais claro a
tipo, como que elas se... É, bom, como que elas se relacionam, né? Aqui a model, ela vai estar com o banco de dados, os dados, tipo assim, é, por exemplo, se você tivesse de... Se você tivesse um produto, por exemplo, e aí lá estariam todas as informações desse produto, estariam na model. E ela que vai alterar o produto, vai criar novos produtos. A controller, ela serve para fazer a ponte entre essas duas. Então, meio que ela vai pedir assim, crie um novo produto. Aí a model vai e vai criar novo produto e mandar de volta, por exemplo, informações do produto. Então, é basicamente isso. Mas, tipo, isso geralmente vem do pedido do cliente, que está na view. Ou seja, na view, o cliente pode pedir alguma coisa e a controller vai lá, pede para o banco de dados, que é a model, e a model retorna esses dados, certo? E a controller envia de volta para o cliente, né, para view, que aí o cliente consegue ver. Então, seria basicamente a view, ela, né, ela é a parte do cliente. Então, por que que alguém sabe por que que não seria muito bom se a view comunicasse diretamente com a model? Bom, o porquê disso é que isso é uma questão tanto de segurança quanto de organização, né? A controller ela serve bastante para assegurar que os dados estão sendo passados de forma coerente aqui para a view e que tipo as requisições daqui estão sendo passadas tipo assim para a model de uma forma coerente também, tipo de uma forma que não vá quebrar a model. Então, realmente é uma questão de segurança, é uma questão de organização. E é por isso que não daria para fazer diretamente, porque a model é onde está, né, a chave do, da, do sistema web, né? Então ela deve ser protegida e a controller entra aí justamente para isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Fiquei com uma dúvida. Oi, Não pode sei falar. se sei nem se é uma dúvida direito. A questão, o view seria como se fosse o front-end e o controller e o model back-end? Seria parecido com isso. Tipo, aqui talvez a view tenha um pouquinho mais, também tem um pouquinho de back-end, se não me engano, no sentido de que nem tudo que está na view faz parte, né, do front-end, né? Tem algumas partes que são tipo, são feitas para meio que, né, ajudar, né, a controlar o fluxo de informações, mas é bem parecido com isso, né? A controller e a model estão mais no back-end, enquanto a view é parte do front-end. É, Mas valeu. a parte de back-end da Vue é mais para integração com o back-end real, que é a controller e a model. Isso mesmo. Ok, ficou de boa a dúvida aí? Respondeu. Ok. Deu pra entender.
Valeu. Tá, então vou seguir aqui. Tá, mas o que é o Rails? O que é a API? O que é React? São algumas dúvidas que vocês vão ter que sanar antes de começar a mexer com essas ferramentas, certo? Vamos ver. O que é o Rails? Alguém sabe o que é o Rails? Alguém já viu alguma coisa parecida? Framework baseado no Ruby. Isso, exatamente. Ele é um framework de desenvolvimento web que ele é escrito em Ruby, né? Ele usa a linguagem Ruby que vocês aprenderam na semana passada. Mas, tipo assim, alguns de vocês talvez não fique tão claro o que é a palavra framework, certo? Tipo, eu mesmo, eu demorei a entender o que seria um framework. Aí, né, o que seria um framework? É uma biblioteca, basicamente, né? Tipo assim, pra deixar bem simples, é uma biblioteca. Ele é um código pronto. Basicamente, para que as pessoas não tenham que fazer tudo que já foi feito, sabe? Tendo que começar do zero, já tem bibliotecas com códigos prontos para facilitar a nossa vida, para facilitar o nosso desenvolvimento do site. E também, tipo, é muito bom porque se tem dúvidas, quase com certeza tem como você procurar na internet para ver pessoas que tiveram a mesma dúvida, tipo, erros também. E, tipo, tem várias bibliotecas. E aí, tipo, isso é o bom de usar frameworks, certo? E o que a gente vai estar usando é o Rails, que é focado em Ruby. Mas o Rails, ele é mais do back-end, né? Isso mesmo. Ok. Assim, ele pode ser usado para o front-end também, como eu vou mostrar depois. Assim, vou comentar sobre depois, mas vocês vão ver. Tipo assim, eu vou comentar sobre isso no final da aula. Que também tem como usar ele para o front-end, mas aqui a gente não usa. Mais alguma dúvida? Ok, vou seguir então. API. Acho que vocês já devem ter ouvido falar de API. É basicamente algo que permite a comunicação, né, conjunto de requisições que permite a comunicação de dados entre explicações. Ou seja, a API vai ser algo que vai permitir que você comunique diversas partes com, tipo, vai permitir que você que você, tipo assim, comunique como está nesse exemplo aqui, por exemplo, você vai querer que comunique o seu web app com TV, com, né, o seu smartwatch, com o jogo, entendeu? Isso também faria parte da API, né? Eu acho que, com certeza, é um conceito talvez confuso de entender aqui, mas, né, o principal é que a gente pode usar a API para, por exemplo, para conseguir desenvolver uma parte do site em uma linguagem e uma parte do site em outra, por exemplo. Isso poderia ser usada a API, certo? Por exemplo, o front e o end, o front e o back, quer dizer. O front-end e o back-end poderiam ser divididos e a API poderia comunicar um com o outro, que é o que a gente vai usar. Mas eu vou falar sobre isso mais tarde. E por último, o React. O React vocês ainda vão demorar um pouco para
ter a aula de React, né, que é de front-end, que vai ser só, acho que mais para depois da metade do processo trainee. Mas aqui, só para vocês já terem uma noção do que é uma biblioteca de JavaScript, que é bastante usado no meio web, né, que ele é usado para criar interfaces com o usuário, ou seja, é para você modelar o site de uma forma bonitinha. E, tipo assim, tem várias vantagens nisso, como a capacidade de criar componentes. É uma biblioteca muito boa, né, e atual, por isso que a gente a gente usa ela aqui. Então, por que eu expliquei esses três conceitos aqui? Bom, basicamente, porque aqui na Struct a gente usa esses três. Né? Antes, a gente usava o Rails Full Stack, ou seja, o Rails controlava tudo. Ele fazia, quer dizer, era tudo em Rails. Era a Model, a Controller e a View. Tudo na linguagem Rails, que é possível. Que nem eu tinha falado antes, né? Mas não é o que a gente usa. Né? A gente não usa mais esse aqui. A gente mudou para Rails API e React. Né? Basicamente, a parte da API aqui bom, o Rails vai ficar com a parte da Model e da Controller, enquanto o React vai ficar com a View. E a parte da API é basicamente para interligar um com o outro, né? Para que a gente possa usar os dois no mesmo site de uma forma mais fácil, né? E talvez você esteja se perguntando, né, por que essa mudança, né? Porque será que não seria mais fácil só ficar em Rails e só ter que aprender Ruby e Rails, né? Bom, a gente né, teve discussões, né? Foi antes do meu processo trainee, mas a gente decidiu porque, bom, tem algumas coisas que são boas em usar o React, né? Que ele é mais focado em Vue mesmo. Ele é uma tecnologia do momento, né? Tem várias empresas que contratam usando essa biblioteca, né, React, né? Então, realmente, para atualizar, a empresa a gente trocou. Fica mais fácil de entender, porque o Rails Full Stack ele é um pouco mais complicado, né? A parte da Vue e de mexer, né? De mudar a Vue para deixar do jeito que a gente quer. E o React fica bem mais simples isso, né? Tem a parte de você criar componentes e por meio desses componentes você consegue montar as páginas de uma forma mais fácil, mais eficaz e sem repetição. A gente também tem a documentação do React, que é bem extensa. A gente tem as bibliotecas no React que ajudam bastante a tipo, fazer diversas coisas, né, que a gente queira. A gente pode ter, né, como eu tinha falado, a gente pode ter mais dúvida, mais fóruns de dúvidas, mais pessoas respondendo as perguntas, né, tipo, em sites como o Stack Overflow, sabe? Então, é basicamente por causa disso que a gente mudou, porque e além disso ele também é bem efetivo nessa parte da Vue. Bom, eu acho que era isso. Alguém tem alguma dúvida?
Algo. Instrutor quer complementar alguma coisa? Que achou que for faltando? Eu vou só comentar um pouquinho em termos mais práticos, né? Como é que vocês vão ver isso. Na prática mesmo, no que vocês vão fazer, vocês vão estar codando lá na Unreal API, o seu back-end e tudo mais, que o Matheus falou, vai ser a nossa API. E para acessar essa API do front, a gente vai enviar os dados naquele JSON que ele enviou, que o Matheus comentou mais cedo, que ele é praticamente um hash, só que ele é adaptado para o JavaScript, né? Ele é próprio do JavaScript. E a gente vai pegar esse JSON que a gente vai enviar da nossa API, do nosso back-end, lá no React. E lá no React a gente pega esses dados e com eles a gente faz a cara do nosso site, né? Mostrar para o usuário como a gente quer que apareça para eles. Mas isso é o que vocês vão ver ainda mais pra frente. Como fazer direitinho. Acho que. Eu que é acho que. bastante. Oi, Não pode sei quem falar. perguntou do status HTTP, né? Uhum. Principalmente eles vão ser utilizados no nosso back-end para a gente sinalizar para o front o que está acontecendo de acordo com o que, por exemplo, o usuário enviou uma requisição para o nosso back-end, tentou fazer um login e errou a senha. Aí lá no back-end a gente pega, a gente vê que ele errou a senha e a gente manda uma resposta de HTTP de não autorizado, por exemplo, que é um código lá 400 alguma coisa. Aí, com esse código a gente pode pegar e mostrar ele lá no... A gente consegue informar para o front, né? Para a pessoa que for fazer o front, qual foi o tipo de erro que está acontecendo na nossa API e por que aquela requisição falhou, por exemplo. Isso. E acho que também tinha essa pergunta aqui, né? Dos métodos, onde a gente ia. Não sei se era isso mesmo, mas tipo, esses métodos aqui, ó, vão vir aqui. Então, basicamente, a controller vai receber esses métodos, né? Get, push, put, patch, delete. E por meio disso que vai atualizar na model, certo? Só para complementar. Que veio da view, né? Da view que vai controlar isso, no caso. Alguém tem mais alguma dúvida? Ou comentário? Acho que é isso então, né? Acho que sim. Que Só dar alguns avisos. Só lembrar ao povo que os slides das aulas da semana passada já estão lá no Classroom. Se quiserem consultar e tudo mais, o Bernardo já postou lá. E a lista dessa semana ficou para domingo de noite, né? E recomendo que vocês já comecem a fazer, tentem fazer para tirarem as suas dúvidas no plantão de sexta-feira. Para vocês, se tiverem qualquer dúvida, né? Poderem tirar na sexta-feira no plantão. E não deixem de fazer isso de última hora, porque senão não vai dar tempo. Acho que é isso. vou cortar a gravação aqui então. Beleza, beleza.